Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando o nosso programa Jesus e o Espiritismo desta semana. Que alegria em podermos nos encontrar juntos em nosso encontro marcado, através desta emissora que tem levado o Espiritismo para os amigos aqui do Brasil e também do exterior. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos amparando, nos fortalecendo em mais esta oportunidade abençoada. Gostaria de deixar os nossos meios de comunicação para que ao longo do programa possa interagir conosco, mandando a sua dúvida, a sua participação, mandando a sua opinião, mandando a sua simples mensagem. Interaja conosco do modo que achar melhor. Nós temos o WhatsApp, que é 19 997782794. Ali você pode mandar a sua mensagem, pode interagir conosco, pode mandar a sua opinião, como também pode participar da lista de transmissão, em que diariamente mandamos mensagens, vídeos, posts, cartazes contendo as palestras onde realizamos. Então é uma alegria poder contar com o seu contato. Quem preferir pode me seguir pelo Instagram, @AndréLuizCVilar, ou seguir pela fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou já logo digite o link, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E aqueles que preferirem também tem a opção do e-mail, vilardandré2@yahoo.com.br. Nós estamos caminhando para a reta final. São 104 capítulos que compõem o livro O Espírito da Verdade, que é uma parceria mediúnica entre Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E os espíritos que se comunicam são diversos. Hoje, por exemplo, vamos ver o antepenúltimo capítulo, que é a mensagem 102, a reivindicação. Cada capítulo corresponde a um capítulo e a um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser acompanhar desde o prefácio deste livro, todos os programas estão à disposição no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nesse mês ainda nós vamos acabar este livro. Então é uma alegria imensa. Vão dar 105 programas, vão dar 105 semanas ininterruptas vendo a luz deste livro tão interessante. Hoje nós vamos ver no primeiro bloco a mensagem de Hilário Silva e no segundo nós vamos ver a mensagem do Evangelho. Começa ele nos dizendo: há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso, conversou, estudou, argumentou. Concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas de extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial, minudenciando a reivindicação, e ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses, nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a exprobar a conduta política do deputado, que nem sequer lhe respondera a carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o acremente, a envolver todos os homens públicos em condenação desabrida. Nada valiam ponderações da companheira Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram 3 anos, até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia,
guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador, que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados de velha prateleira no escritório, quando encontrou surpreendido, entre livros e papéis relegados à traça, o memorial que escrevera ao deputado, dentro de envelope sobrescritado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. É uma história narrada por Hilário Silva. Nós vamos, no segundo bloco, estudar o Evangelho que corresponde com esta mensagem, para nós vermos a fonte original. O interessante dessa história é que muitos de nós nos encontramos na mesma situação. Este companheiro, ele fez uma solicitação. Então ele foi atrás, viu como é que deveria ser feito, escreveu uma carta muito bem descrita, com os pormenores de seu pedido, e ele, na cabeça dele, imaginou que tinha enviado a carta. E passaram-se os meses, passaram-se os anos, ao fim de 3 anos, caducou o prazo que ele havia proposto e encerrou aquele projeto que ele estava em mente. E ele imaginou que o culpado de tudo aquilo fosse o deputado, que não leu, que não respondeu, que nem sequer deu um sim ou deu um não. Passado estes anos, quando ele já tinha perdido o projeto por conta do tempo, ele, mexendo nas suas coisas, nos seus livros, nos seus papéis, o que ele encontrou? O envelope. Aquele mesmo que dentro dele tinha colocado a carta, aquele mesmo que ele tinha selado, aquele mesmo que ele tinha escrito o remetente, o destinatário e tinha colocado os selos. Ele havia se esquecido de levar. E durante 3 anos, ele imaginava que o culpado era o deputado, que não viu a sua carta, que não leu, que não respondeu. Aí ele percebeu que, na verdade, o culpado foi ele. Ele se esqueceu de ir até o correio e postar aquela carta. Isto ocorre também dentro do nosso próprio lar. Quantas vezes não estamos anos sem falar com um familiar porque imaginamos que o nosso familiar nos ofendeu, ou piorou uma situação, ou fez algo que não está a nosso contento, e se nós retornarmos no túnel do tempo, nós vamos perceber que nós também tivemos participação naquilo. É o convívio natural, é o convívio do dia a dia. Dentro do próprio centro espírita, animosidades se criam, milindres se constroem por coisas pequenas. Aqui nos mostra que determinadas reivindicações que fazemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores, ao nosso semelhante, são infundadas. Não tem uma base sólida para ser feita. Ele, na história, compreendeu que ele, durante 3 anos, reclamava, lamentava, injuriava de uma pessoa que sequer sabia do seu problema, que sequer sabia do que ele precisava, por conta dele próprio. Então nós começamos a ver a importância de vermos sempre o nosso lado, trabalharmos, nos esforçarmos, vermos a maneira que olhamos determinadas situações. Tem pessoas que estão paradas no tempo há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, por algo que aconteceu lá atrás, por um não que ouviu, por uma situação que não saiu do modo que gostaria, e a pessoa nutre aquela aversão, aquele ódio, aquela animosidade, aquela raiva. Quem é que ganha com isto? Ninguém. Todos perdem. O importante é nós compreendermos que daqui da Terra, todos estes pensamentos que ainda nos aprisionam as pessoas, um dia terão de ser rompidos.
E geralmente este rompimento se dá pelas vias reencarnatórias, vindo no mesmo lar, estando com pessoas próximas, convivendo com estas pessoas, estando atendendo dentro de um próprio centro espírita. Os laços que criamos no ontem, que são nutridos pelas adversidades naturais, mais cedo ou mais tarde, terão de ser rompidos. E muitos vêm juntos para poderem romper estes laços que machucam, que ferem, que marcam, mas apenas o perdão, apenas a superação, apenas o entendimento vai dar a possibilidade de restituir novamente aquela vida a nível espiritual. Porque toda nesga de preocupação, toda nesga de aproximação do nosso semelhante pelas vias do medo, pelas vias do ódio, pelas vias do ressentimento, são marcas que, enquanto não apagarmos, caminham conosco. Não é porque eu desencarnei que eu deixei de sentir. Não é porque eu desencarnei que eu deixei de pensar. Não é porque eu desencarnei que eu já perdoei. Continuo do outro lado sendo quem sempre fui aqui. Continuaremos a ser do outro lado quem somos aqui. Por isso da importância grandiosa de não perdermos a oportunidade, porque a evolução passa, o trem passa e nós não podemos ficar para trás, não. Então vamos ver o que já temos força, o que já temos condições, o que já temos compreensões para mudar, para fazer, para ver o outro lado e seguir sempre firme, sem desânimo, seguir sempre firme, caminhando. Se porventura o autor das nossas dificuldades for nós mesmos, igual o caso do personagem de Hilário Silva, não devemos desanimar. Aí entra o auto-perdão. Compreender o nosso esforço, o nosso espaço, a nossa limitação e, acima de tudo, aceitar. Porque tem pessoas que não aceitam, mas é uma luta diária. Somos espíritos que já viemos em muitas ocasiões e estamos aqui para repensarmos sempre, pensarmos, repensarmos e agirmos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com o nosso programa. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Agradeço imensamente à TV Mundo Maior pela oportunidade que me dão de semanalmente fazer parte da sua grade de programação. Aos funcionários da TV Mundo Maior, aos colaboradores, aos dirigentes das Casas André Luiz, gratidão pela oportunidade de podermos nos encontrar semanalmente aqui por este meio de comunicação. O meu muito obrigado, o meu abraço carinhoso a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham, a todos que conosco formam o nosso programa, que há mais de 3 anos está no ar, levando um estudo de uma obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. A todos vocês, gratidão. Como dissemos no primeiro bloco, o primeiro bloco nós veríamos a mensagem de Hilário Silva, que é uma história, e na segunda nós veríamos a página correspondente em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, do capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos, item 17, a indulgência. É uma mensagem ditada por João, bispo de Bordeaux, 1862, quando ele nos fala: sede indulgentes para as faltas alheias. Quaisquer que sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Aqui ele fala para termos a indulgência para as imperfeições alheias.
porque com a medida que eu julgo, eu também serei julgado pelo meu próximo e por Deus, o nosso Pai e Criador. Então, é ver o próximo com caridade e cobrar de nós o que temos por obrigação realizar, fazer, doar, construir. Se tem uma pessoa que nós temos que ser extremamente rigoroso, firme, é conosco, com as nossas vicissitudes, com os nossos equívocos. O nosso semelhante é um mundo íntimo dele. Não vai mudar porque eu vou dizer. O mundo se muda pelas ações. O mundo está cheio de oradores. O mundo está cheio de moralistas. O mundo está cheio de religiosos, de filósofos, de cientistas, de intelectuais, de bons escritores. E o mundo continua pervertido, o mundo continua corrupto, o mundo continua desonesto. Por quê? Porque não é pela intelectualidade que nós vamos mudar, é pelas ações morais. A intelectualidade fazem milênios que está conosco. Olha como é que era a Roma antiga. Olha hoje, continuamos igual, com os mesmos sensos deturpados, com as mesmas inversões de valores. O próximo, se quer dar cabeçada, se quer errar, se quer ferir, se quer se prejudicar o meio que vive, ele é um mundo à parte, como nós somos um mundo à parte também. Nós todos estamos vendo a indulgência. Não é fácil sermos indulgentes para com o próximo e rigorosos para conosco. Chico Xavier tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim: eu permito a cada pessoa ser do modo que gostaria de ser, mas eu cobro de mim o que tenho que ser. O que isso significa? Que nós, na condição de espíritas, temos que fazer o que podemos. Não somos ainda exemplo de nada, e muito menos exemplos para alguém. Exemplos é Jesus, Chico Xavier, Allan Kardec, Dr. Bezerra, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Nós outros somos aprendizes ainda, falíveis, imperfeitos, com preconceitos, com ações ainda muito equivocadas. Ser espírita não é sinônimo de perfeição, não é sinônimo de elevação, não é sinônimo de ser uma pessoa benfeitora. Pelo contrário, é ser uma pessoa normal, vivendo num mundo normal. E a indulgência, neste projeto todo, tem uma importância de destaque. Continua João: sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim, ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro, compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhes dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações, perdoai as vossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Olha que interessante o perdão. O perdão tem a mesma finalidade de um computador quando nós deletamos a nossa lixeira que geralmente está cheia. Nós vamos amontoando coisa no computador, vamos amontoando pastas, arquivos, coisas que não usamos mais. De repente, a nossa memória está no limite. O perdão tem a mesma finalidade. Se nós formos acumulando tudo,
o que vivemos, o que vemos, o que ouvimos, o que interagimos, nós vamos saturando. E aí chega um determinado momento que a nossa cabeça ela já começa, de modo muito natural, a ter sérias dificuldades de processamento. Porque a mente humana é uma máquina muito sofisticada, é uma máquina muito complexa, que aos poucos nós estamos adentrando verdadeiramente o que é o cérebro humano, o que é a mente humana, o que é o poder criador através do pensamento. Muitas coisas que Allan Kardec nos deixou na segunda metade do século XIX, muitas coisas que Chico Xavier foi portador pela sua mediunidade, aos poucos nós, a humanidade, estamos compreendendo. Aos poucos estamos verdadeiramente comprovando que a nossa mente, ela pode nos libertar, como ela pode nos aprisionar, conforme os meus pensamentos, conforme os meus ideais, a maneira de interpelar e de interpretar as situações, as pessoas e os momentos. E os momentos, eles vão preparando o nosso futuro, vão mostrando o nosso amanhã. Então nós temos sempre que fazer aquele jogo da compensação, vale, não vale, o esforço, a dedicação, devo ir, não devo, é sempre uma análise muito justa. Então a indulgência neste projeto todo, ela tem um papel de muita relevância, porque o mundo ele está cercado por doentes, doentes do corpo, doentes da mente, doentes das imperfeições. Nós somos ainda doentes. Quem não tem a doença do orgulho, a doença da vaidade, a doença do egoísmo, ou a doença do materialismo, ou a doença da inveja, ou a doença da fofoca, a doença da maledicência. Se eu for um médico, ele não vai falar que a fofoca é uma doença, mas na realidade é uma doença do espírito que muito nos prejudica. Então, começamos a ver que a indulgência, para lá de tudo isto, tem uma importância grandiosa. Que solicitais ao Senhor quando lhes pedes perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedes o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Nós, os espíritas, precisamos urgentemente compreender o que é a prece. Temos perdido muitas oportunidades. A prece serve para pedirmos perdão também. A prece serve para pedirmos força. A prece serve para pedirmos esclarecimento. A prece serve para pedirmos prudência. Num momento tão atípico em que temos visto esta transição planetária, pensamentos antagônicos, tantos conflitos, tantas lutas, se nós não nos agarrarmos na prece, na fé, seremos arrebatados por esta avalanche que nós estamos vendo aí fora, de tudo que imaginávamos ser equivocado, hoje está se materializando. Hoje nós temos visto muitas coisas que, às vezes, é preferível sermos cegos. Temos ouvido muitas coisas, às vezes é preferível sermos surdos. Temos visto e deparado com muitas situações que, infelizmente, no momento de transição, se vê de tudo. Por isso, fiquemos firmes na fé, não percamos a alegria de viver, intensifiquemos o Evangelho no lar, analisemos sempre as nossas palavras, observemos sempre os nossos pensamentos, perdoemos o máximo que pudermos,
Façamos tudo que esteja ao nosso alcance. Não negligenciemos a bela oportunidade reencarnatória que estamos tendo. Se podemos fazer, façamos. Se podemos falar, falemos. Se podemos construir, construamos. Não deixemos para amanhã. Vidas em jogo se encontram. Pessoas com apatia, com falta de vontade de viver, que a nossa simples presença, a nossa simples participação, o nosso simples auxílio pode modificar e muito a realidade de muitos espíritos que estão ao nosso lado. Ao caminharmos para o encerramento do nosso programa, rogamos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre maior, e aos benfeitores amigos que nos envolva, que nos ilumine, que nos dê muita paz, que nos dê muita serenidade, que possamos estar firmes na jornada, não desanimemos, mesmo que as provas sejam grandes, mesmo que as expiações sejam gigantes, não desanimemos, não menosprezemos o tempo, valorizemos a nossa oportunidade para construirmos em nós mesmos o mundo de felicidade que tanto sonhamos. Um beijo no coração de todos, uma semana de muita paz e até o próximo programa.